Também do jogo, esse sim, um bom jogo em São Januário, né? O Vasco venceu o São Paulo de virada por 2-1, em dois tempos bem distintos. A gente vai colocar os melhores momentos do jogo aí. Não sei se você vai concordar, Ramon. O primeiro tempo equilibrado, assim, o São Paulo não fazia um mau jogo, mas as mexidas, o jeito que o São Paulo voltou para o segundo tempo, muito retraído, né? Com as linhas bem fechadas, com quase nenhuma opção de contra-ataque, de chegada à frente, trouxe o Vasco demais para perto da sua área, e aí a questão do volume pesa, né? Com o volume que o Vasco tinha no jogo, naturalmente os gols saíram, primeiro num pênalti meio acidental e depois num belo gol do Andrés Gomes. O Vasco conseguiu uma vitória bastante justa em São Januário por 2-1. Concordo, acho que a palavra é essa, justa, né? Assim, parece até, vou até falar num tom de brincadeira aqui, que o Roger, no intervalo, principalmente, fez um convite formal e mandou pro Renato Gaúcho assim, ó, vem e me ataca, né? É o segundo jogo consecutivo que o São Paulo consegue fazer um gol no início e se retrai completamente, chama o time adversário para o seu campo, deixa o adversário ficar rondando a área, ficar cruzando bola na área, ficar rondando muito próximo do gol. Mesmo finalizando, né? Hoje era o Vasco em São Januário, tudo bem. Sim. Mas no jogo passado foi contra o O'Higgins no Morumbi. Exato. E o primeiro tempo terminou 10-2 em finalizações para o time chileno. Só um detalhe que é o que está aparecendo agora. Que ainda assim, no segundo tempo, o São Paulo teve essa boa jogada do Lucas. Para fazer o 2-0. Caleri podia ter feito 2-0 aí, o Cuiabano salva ali. Mas ainda assim, realmente o Vasco no segundo tempo teve muito mais oportunidades, atacou mais e mereceu vencer. É claro, é aquilo, você faz um gol. Você, ao invés de tirar o ímpeto, de usar a pressão de São Januário a seu favor, você se retrai e chama o time para o seu campo. No primeiro tempo, o Vasco não tinha isso. Um cara que cabeceasse e fosse bom na bola aérea. Então o Vasco pecou muito na questão da finalização. Realmente não tinha quem fizesse o gol. No segundo tempo, com a entrada do Spinelli, que eu ainda achei que o Renato demorou, já era para voltar no intervalo com o Spinelli, o Vasco começa a ter mais volume na área, começa a encher mais a área. E o São Paulo, permitindo esses cruzamentos, acontece isso que aconteceu. Uma penalidade num lance que tem acontecido, que é natural, o Caleri salta e o braço sobe e ele acaba fazendo um pênalti, e toma um gol da virada numa mesma jogada de cruzamento, um bate-rebate, enfim. Agora, esse pênalti, né, se é que dá para dizer, mas foi um frango, né? É difícil dizer frango num pênalti, mas o Rafael... Frango não é uma falha. Não, é porque é o seguinte, o pênalti foi tão mal batido pelo Puma, verdade. O Rafael estava tão inteiro na bola, e eu tenho a impressão de que ele foi agarrar. Ele foi agarrar, ele não foi nem espalmar a bola. Falou, não, estou muito inteiro, um chute fraco como esse, vou agarrar. E a bola escapou da mão dele. A bola escapou, pelo menos foi a impressão que eu fiquei. Uma falha do Rafael, né? Apesar de ter ido no lado certo, ele tinha defendido a bola, pô. Só que a bola passou no meio da mão dele, escorregou da luva ali e foi pro gol, né? Eu não chamaria de frango. É que eu sou mais popular, entendeu? Uma falha, porque a bola foi na mão dele, não foi tão... Mas corneteiro. E julgo o Rafael um dos melhores goleiros do Brasil, um cara muito regular. Mas nesse pênalti especificamente, eu acho que ele dava para pegar, não. No nível dele. Ele já tinha pego, ele sabia que ele tinha pego o pênalti, a hora que ele caiu. Escapou da mão. Isso, só que a bola escapou, né? Exatamente. Mas eu concordo que o São Paulo recuou e com as modificações, o Puma, que acaba fazendo gol, o Vasco melhorou muito no segundo tempo, atacou mais, e mais uma grande atuação do Andrés Gomes, né? Primeiro tempo, no segundo tempo fazendo gol também, fazendo gol já do lado direito, né? O Adson participa da jogada também. É incrível como todo mundo sabe que ele vai driblar, que ele vai partir para cima, mas ninguém consegue parar o Andrés Gomes. Não, ele tem inacreditável. Uma força incrível, né? Porque ele, às vezes, ele perde a bola, o zagueiro toma a bola dele, ele vai e rouba de novo e parte pro drible de novo. Exato. Ele consegue levar vantagem, na maioria das vezes, sobre os adversários, né? Aí falta aquela questão aquele refino na finalização. Né? Na finalização ou no passe. Exatamente. Mas também, se ele fosse bom em tudo isso, né? Ele estaria jogando no gigante da Europa, né? Mas ele está evoluindo, né? Ele tem conseguido fazer mais gols do que fazia lá no começo. Hoje fez o dele, então ele está melhorando também nesse aspecto, né? Um processo, né, Abel? Assim, o Renato citou isso recentemente, na questão da falta de pontaria, os números mostram isso. O Andrés Gomes é o jogador que mais finaliza. Bom, até o começo da rodada, era o jogador que mais finalizou, que mais finaliza na competição. Então, assim, chances criadas é muito grande, ele produz muito para a equipe do Vasco. E realmente, eu acho que é um processo.
O Renato deve estar lapidando, deve estar corrigindo, deve estar ensinando o Andrés a ter um pouco mais de calma, a ter um pouco mais de precisão na hora de finalizar. Porque o volume que ele gera, os dribles que ele dá, fisicamente ele é um monstro. Ele não para de correr nem um segundo. Ele ajuda a recompor. Exatamente, ele ajuda defensivamente. Ajuda no ataque, dribla muito fácil. Se ele começar de 10 finalizações que ele der, botar 3, 4 ali no gol, transferir responsabilidade para o goleiro, ele vai evoluir absurdamente, que só tem a ganhar é o Vasco. Uma boa atuação dele com vitória do Vasco, curiosamente, num dia em que o Cuiabano esteve mais tímido, né? Inclusive foi mal no lance do gol do São Paulo, né? Sim. Porque é um tiro de meta do Rafael, ele tenta cortar e cabeceia para trás, o Caleri faz a boa jogada e sai o gol do Luciano. Mas mesmo com o Cuiabano não aparecendo tanto, o Vasco consegue a virada, estava precisando, porque já vinha aí numa sequência ruim, né? E depois estava vendo o Renato justificando ou explicando. Pô, cornetaram muito porque usei time misto, reservas na Sul-Americana, mas olha como os caras chegaram inteiro hoje. De repente ele tem razão. Não, mas eu concordo. Eu acho que o foco do Vasco é brasileiro. A Sul-Americana é o plus se chegar no mata-mata e aí você pensa em colocar a equipe titular. Agora, Adson entrou bem, né? Entrou bem. Fez um bom segundo tempo, ajudou ali na pressão, na criatividade. Ele consegue clarear muitas vezes a jogada, né? Ele tem boa técnica, né? Ele tem um perfil técnico Isso. bom, né? E ajudou, assim, na pressão, na virada do Vasco. Né? Sim, porque o primeiro tempo ficou muito o Tietê fazendo aquele lado, que é um meia. O Vasco precisava de jogada pelos lados, de velocidade pelos lados, né? Chegar ao fundo do campo com ponta. A partir do momento que o Renato coloca um ponto, fica Adson, Andrés de um lado, com o Spinelli ali, o jogo do Vasco flui melhor. O Vasco tem cruzado muitas bolas na área. E para você cruzar muitas bolas na área, por exemplo, teve um lance no primeiro tempo, um cruzamento que veio da direita, que a bola caiu no David, ele cabeceou, mas cabeceou na mão do Rafael. Se é um atacante mais nato, 9 de área, tirado do goleiro. já tentaria, não sei se faria o gol. O Spinelli, ele acabou de entrar, o primeiro lance dele, o Andrés fez uma jogada pela esquerda, ele quase faz o gol. Um de carrinho, né? Que dá um carrinho. É isso, acho que assim... O Tietê estava apagado mesmo no primeiro. Eu falei do Cuiabano, mas ele costuma jogar, ele consegue jogar melhor. Então ele sai no intervalo, né? Sai no intervalo. E aí o Adson dá outra vida ao time. Vamos ouvir os dois treinadores, então. Renato e Roger falaram e a gente mostra para vocês. O time vinha bem no primeiro tempo. Eu elogiei eles. Eu não estou aqui falando, ganhou e tá. Não, você pode perguntar para os jogadores. Terminou o primeiro tempo, eu elogiei eles. Falei que nós iríamos empatar e virar o jogo. Eles são testemunha disso. E no segundo tempo nós voltamos ainda melhor do que nós jogamos o primeiro tempo. E as mexidas do segundo tempo foi principalmente que eu insisto bastante com os meus atacantes. Eles precisam preencher a área. Gol acontece dentro da área. Eles precisam estar presentes dentro da área. A gente não precisava sofrer tanto, né? Agora eu estou começando a entender a torcida do Vasco. É muito sofrimento. Mas acho que o mais importante de tudo é que a equipe jogou bem. Nós conseguimos uma belíssima vitória em cima de um grande adversário, que é sempre muito difícil vencer o São Paulo. E da maneira que foi o time jogando bem. Eu sempre quero os 3 pontos, mesmo que jogue mal. Mas se ganhar e jogando bem, melhor ainda. E foi o que aconteceu hoje. Então, acho que foram 2 tempos distintos, né, em que a gente conseguiu, dentro da característica do jogo, né, que era um jogo, né, de busca de contra-ataque e o Caleri sustentando, né, de primeira bola, a gente conseguindo construir. Conseguimos o nosso gol e tivemos aí pelo menos mais uma oportunidade de sair vencedor no segundo tempo com 2-0. A gente preparou o time justamente sabendo que o Vasco é o time que mais cruza a bola para dentro da área do adversário. Né, e no primeiro tempo a gente conseguiu neutralizar a boa parte das jogadas, ou fazendo dobra de marcação pelos lados, ou dentro da área estando bem posicionado, porque o Vasco pesava a área com muitos jogadores, era importante a gente estar com bastante gente também. No segundo tempo, a gente com um ponto a mais no campo, né, o Vasco, né, teve a alternância pelos 2 lados e assim, a gente teve mais dificuldade. Como eu disse, a origem dos 2 gols foram muito parecidas. Tá aí. Roger Machado e Renato falando sobre o jogo. Fala, Bel. Não, só para completar que o Renato até sorriu ali, falou bem-humorado sobre o sofrimento do torcedor do Vasco. E eu estava me lembrando, o Vasco levou gol no final da Chapecoense,
aquele empate em São Januário, que o Vasco perdeu um monte de gol e leva o gol no final, um gol de falta. De Jean Carlos. Levou o gol no final do Curitiba. Se eu não me engano, virada do Botafogo também teve gol ali mais Empate próximo. do Cruzeiro também no final. Empate do Cruzeiro. Isso. E hoje, pelo menos, né? Ganhou com o gol no final. Sustentou, né? Pois é. O Vasco, na classificação, é o 9º colocado, né? Com essa vitória vai a 12 pontos. 12. Peraí, tô vendo errado aqui. É o número de vitórias, de jogos. 16. O Vasco tem 16 pontos. E o São Paulo vai caindo, né? Tem 20 pontos, se mantém com 20 pontos na 4ª colocação e pode ser ultrapassado por Bahia, por Atlético Paranaense, por exemplo, que tem 19 e 20, né? 20 tem o Bahia, né? Pode vencer o seu jogo contra o Flamengo. E o Atlético Paranaense tem 19 pontos, o Atlético que joga contra o Palmeiras. São jogos duros, né? Tanto para a Bahia quanto para o Atlético Paranaense. Mas conquistando vitórias, ultrapassam o São Paulo.